Olá, maravilhosa! Você já se sentiu extremamente feliz e ao mesmo tempo muito triste? Você já se sentiu profundamente grata e ao mesmo tempo como se algo estivesse faltando, como se estivesse um vazio aqui dentro? Existem coisas que a gente não consegue explicar, sentimentos ambivalentes que acontecem aqui dentro de nós durante o puerpério. Meu nome é Paola Linhares e esse é mais um episódio do podcast Isso Ninguém Conta. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Isso Ninguém Conta. E a nossa convidada de hoje é a Renata, mãe da Maia. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada pelo convite. Bem-vinda ao nosso espaço aqui de fala, de escuta. E hoje o nosso papo vai ser sobre puerpério, né? Puerpério. Não é fácil, mas a gente tá viva, né? Passamos. A gente resolveu bater esse papo aqui para a gente trazer, né, o que ninguém conta sobre o puerpério, sobre as mudanças que nós mulheres vivemos aí nesse período e que muitas vezes a gente não tem coragem de falar porque vem aquela culpa, né? Aquilo de, nossa, como que eu vou sentir isso? Acho que é errado sentir isso. Me conta um pouquinho, Rê, como que foi para você, assim, esse período? Então, eu me preparei, assim, um pouco para viver o meu puerpério, né? Eu fiz terapia, eu já fazia terapia, e logo que eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha ganhado alta da minha terapia. E aí a terapeuta preferiu a gente dar continuidade nos atendimentos, né? De uma maneira mais espaçada, mas por conta de toda a mudança hormonal que eu teria, né? E eu li também bastante coisa, tive uma das minhas melhores amigas que engravidou comigo, então acredito que isso facilitou, porque ela era um canal certo ali de desabafo, né? E eu sempre tive já uma tendência de me culpar por tudo, então eu já tinha trabalhado isso muito em mim. E aí o que eu notei, assim, foi que eu não me culpava logo no início por situações que aconteciam. Por exemplo, com uma semana de vida, a Maia foi internada porque ela teve icterícia. E aí foi uma situação muito, muito difícil para mim, assim. Exatamente com uma semana, a gente foi na consulta no pediatra, e do pediatra a gente já foi para o hospital, para o laboratório, para fazer o exame de sangue, e a bilirrubina dela estava muito alta, e aí ela já tinha me dito, se tiver muito alta, a gente vai ter que internar. E aí foi aquela loucura, assim, isso me abalou muito. Mas essa foi uma situação, assim, que eu não me culpei por aquilo estar acontecendo, porque eu sempre pensava, ok, eu não tinha como prever ou como saber, eu estou aprendendo a ser mãe e todas as situações que a maternidade traz, né? Mas eu me culpava muito por me sentir triste, às vezes, assim, e por chorar vivendo um sonho. Então eu me questionava muito, como que eu vou me permitir estar triste se eu estou realizando o maior sonho da minha vida? Se eu tô com uma das pessoas, né, se não a pessoa que eu mais amo no mundo, nos meus braços. Aí a culpa vinha muito forte, assim, quando eu me sentia triste ou sobrecarregada, eu não me sentia no direito de sentir aquilo. Eu acho que o puerpério é esse sentimento, essa dualidade de sentimentos nos pega muito forte, né? De a gente estar muito feliz por estar com o nosso filho, que é incrível, né? Nos nossos braços, e ao mesmo tempo esse turbilhão de hormônios nos trazem assim uma vontade de chorar do nada, um choro assim que tu não sabe de onde vem, uma tristeza,
um sentimento de desamparo, de solidão. Tu tem teu marido, tua mãe te ajudando, tua rede de apoio, e mesmo assim parece que tu tá sozinha, que tu não vai dar conta. Tu teve essa sensação? Tive muito, e aí parece o hamster, assim, naquela rodinha, porque todo dia parece que é o mesmo ciclo. Então eu chorava, só que graças a Deus eu me permitia chorar, então todos os dias, acho que no primeiro mês, assim, não teve um dia que eu não chorei. Só que muitas vezes sozinha. Então, nos momentos que eu ia no banheiro, aí eu chorava, ou bem no fim da noite, assim, sabe? Naquele momento se preparando para ir dormir, que aí eu ia deitar na cama que eu chorava. Mas eu sentia muito essa questão de, ok, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho ajuda, né? Eu tenho tudo, mas ainda assim eu tô triste, alguma coisa não tá legal aqui, né? Senti isso. E tu falou que a Maia foi internada na primeira semana, né? Explica para nós um pouquinho o que foi que ela teve? Então, ela tava, acho que o nome mais popular é o amarelão, assim, ela tava bem amarelinha. E aí já tinha notado um pouco disso, a pediatra pediu pra gente acompanhar, e aí quando ela fez uma semana, a gente vai pra consulta de rotina, né? E aí no exame clínico, ela já tinha visto que ela estava bem amarela mesmo, e a gente foi fazer o exame de sangue para confirmar. E aí a bilirrubina, né, que é o que demonstra, estava muito alta, então ela precisava ficar na incubadora. E aí me bateu um desespero muito grande nesse momento, claro, mas principalmente quando a gente chegou no hospital. Porque quando a gente vai para ter o parto, né, é você, é a mãe que é a pessoa internada e tem direito a ter um acompanhante, né? Então, no caso, né, meu caso foi o pai da Maia, né? E aí, quando a gente chegou para internar a Maia, me informaram que ela era internada e só podia ter um acompanhante, ou seja, eu, né? A mãe, obviamente. E aí me bateu muito um desespero por eu ficar lá sozinha, sabe? E aí, aquilo é uma coisa. Depois eu fui entender, as enfermeiras me ajudaram muito ali a me acalmar, que é uma situação extremamente comum, né? De acontecer, mas ela teve que ficar, enfim, tomando banho de luz durante 2 dias, né? Então ela só saía da incubadora para amamentar, trocar a fraldinha ali, e graças a Deus deu tudo certo, mas ela chegou assim num nível de bilirrubina que quase precisou de uma transfusão de sangue, isso eu nem sabia que poderia acontecer, que aí eles têm que tirar um pouco do sangue dela e colocar um sangue que esteja livre, né, da bilirrubina. Então, quase que foi mais grave, graças a Deus não foi. Nossa, é um desafio aí já, né, junto com todo o turbilhão aí de emoções e de coisas, assim, quando tem ainda algo, assim, mais delicado com o nosso filho, eu acho que isso nos impacta mais ainda, né, nos dá um baque, né. Tu falou de ficar sozinha com ela no hospital, eu não queria ficar sozinha com o Mateu em casa. Eu não queria que me deixassem sozinha, né, assim. Mas, na verdade, a gente confessando aqui, a gente deu uma burlada na regra do hospital. Porque, assim, a Maia foi internada numa quinta-feira à noite, e eu fiz cesárea, né. Então, assim, fazia uma semana que eu tinha tido ela, né, eu sou mãe de primeira viagem, ainda estava num pós-operatório, né. Então, não era fácil conseguir levantar, né, descer, enfim, subir na cama, né. E aí, na primeira noite, com toda essa situação, tipo, tu tem que colocar um óculos para proteger, né, a visão, o olho, e eu tinha muito medo que ela se mexesse e acabasse escapando o óculos, e daí pode queimar, né, a luz da incubadora, a retina. E eu fiquei com muito medo disso, porque quando eu nasci prematura, então eu tive que ficar na incubadora também, e a minha mãe conta que na época aconteceram vários casos de crianças ficarem cegas por causa disso, né, e aí já vem os nossos traumas, né, aí. Então, na primeira noite no hospital, eu não preguei o olho, porque eu fiquei do tempo inteiro olhando, cuidando dela para ver se ela não mexia, se não, o óculos não ia sair. E aí foi necessário ficar mais um período lá, porque não tinha baixado o suficiente ainda a bilirrubina e tal. Só que eu tava, assim,
acabada. Aí no segundo dia eu falei pro Eduardo, eu disse, porque a visita acho que era até às 10 horas da noite, eu disse, ó, você fica aí, se te mandarem embora você vai, se não te falarem nada você fica. E aí ele ficou, tinha uma cadeira lá, ele dormiu na cadeira, mas pelo menos eu consegui também descansar um pouco, porque senão eu acho que seria impossível. Não, esses primeiros dias, assim, a gente vem de uma vida que a gente dorme antes da maternidade, né? A gente dorme ali as nossas horas, quer descansar, deita e segue a vida normal, né? Aí vem a gravidez, a gente tem dificuldade aí no final para dormir, já quase não consegue dormir, só que nada se compara a quando você tá ali com o recém-nascido, acordando de 2 em 2 horas e você tendo que dormir picado, dormir tipo 1 hora, ficar 3 horas acordado, dormir mais 1 hora. Eu acho que isso começa assim, a privação de sono, junto com toda a mudança hormonal, começa a nos enlouquecer. Lembro que um dia eu fui tomar um café e aí eu peguei o leite do Matheus e tava querendo colocar no meu café já, tipo, já não sabia mais o que eu tava fazendo, assim. Muitas coisas, assim, ó, ali nos primeiros dias que tu fica, tipo, eu não sabe onde tá, o que tá acontecendo. Eu lembro que os primeiros dias eu ia almoçar às 5 da tarde. Eu não tinha noção do tempo. O que tava acontecendo era assim, ó. Bom, eu lembro que eu tive parto normal. E aí, o meu trabalho de parto foi da 00:15 até 00:30 até as 5:12, que o Matheus nasceu. E daí nasce o bebê, daí você já vai pro quarto, e aí você já fica lá cuidando, aí você não dorme nada a noite inteira, daí quando te liberam, tu chega em casa e tá, e daí agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? A primeira noite é um desafio. E daí eu lembro que a minha mãe já veio aqui para nos ajudar logo que eu saí assim do hospital, ela veio no primeiro dia. E ela pegou o Matheus e a gente foi deitar, eu e o Júlio, e a gente dormiu por 6 horas direto. Apagaram. E ela não chamou nós até que ela chegou lá e falou assim: minha filha, o Matheus tá precisando mamar. E nós tava desmaiado, assim, ó. Tipo, meu Deus do céu. Uma coisa assim, ó, fora, né? Loucura. E aí, eu lembro que eu achei que assim, ó, que eu ia ficar louca. De acordar a cada pouquinho e amamentar, e daí fazer arrotar, e daí logo ele acordava, e daí ia lá, amamentava, e eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar conta disso, né? É uma mudança muito brusca na nossa vida. E por mais eu acho que as pessoas falem que você não vai mais dormir, né? Que todo mundo fica brincando quando você tá grávida. Aproveita e dormir agora. Eu acho que não tem como... Não sei se tem como explicar, né? Eu acho que não. Eu acho que só vivendo mesmo pra saber. Porque isso é uma conta que às vezes a gente não faz antes da maternidade, né? Porque... não é que o bebê fique acordado a noite inteira, porque ele tem necessidades e a gente precisa atender, né? Às vezes mamar, trocar uma fralda. Então, às vezes ele dorme, mas a mãe fica acordada, porque não é só dar o mamar e pronto. Tu tem que esperar, ver se arrota, às vezes tem que trocar uma fralda, colocar... Então, o tempo que tu fica acordada é muito superior ao que o bebê fica, né, ali. Então, eu brincava, assim, no início que eu era uma teta ambulante, porque parecia que eu só fazia isso, assim, eu só vivia pra amamentar e pronto. E aí, não tem como explicar a sensação que a gente tem, que não tem tempo parece que pra mais nada. Só que é loucura, se alguém que não é mãe te fale isso, tu fica pensando, não, mas imagina. E aí, quando você vivencia, que você se dá conta, meu Deus, não tem como mesmo eu fazer tudo, assim, dar conta, gente. A gente não tem essa noção até a gente viver, assim, a loucura que é a maternidade e a dualidade de sentimentos do puerpério, né? A dualidade de eu quero muito o meu filho, eu quero muito ficar 24 horas com o meu filho, mas ao mesmo tempo eu quero um tempo sozinha. Eu quero poder tomar um banho, eu quero poder tomar o meu café.
ao mesmo tempo, ai, não, eu tô aqui fazendo tudo, tô muito feliz, mas ao mesmo tempo, alguém, por favor, faça alguma coisa. Me ajuda. Me ajuda. E eu tive, assim, muito isso também. Eu sinto, assim, que eu tive uma perda de identidade no pós-parto. E uma perda de identidade do meu corpo, da minha profissão, de quem eu era como mulher, como mãe, como esposa, como ser humano no mundo. Eu me senti, assim, perdida. E não era nada, todos esses sentimentos não tinham a ver com o filho propriamente, com o não querer o filho ou com o filho ser um problema. Não é esse o fato. Eu acho que a culpa da mulher de falar sobre isso vem muito do medo de as pessoas interpretarem que como que eu vou me sentir triste ou como que eu vou perder minha identidade se eu tenho um ser humano incrível que veio me trazer amor, alegria, aprendizado. Mas eu acho que esse espaço aqui é pra gente falar sobre isso. É sobre acolher o que a gente realmente sentiu naquele momento e validar os nossos sentimentos, validar as mudanças do nosso corpo, sem nos colocar esse peso dessa culpa, né? Porque, meu Deus, como que eu vou falar que eu tô triste, como você falou? Como que eu vou falar que eu tô com vontade de chorar? Como que eu vou falar que eu não tô me sentindo feliz, né? E é o baby blues, né, que fala que tem toda essa mudança hormonal da mulher, né? E aí aumenta a prolactina, né, a questão do leite, e aí você se coloca aí chorando sem saber por quê, triste sem saber por quê, perdida sem saber por quê. Eu acho que tem duas vertentes, né? Tem essa que você falou, assim, de a gente perder a identidade, né? E também tem a mulher que sente culpa por se identificar com aquela identidade de mãe e querer viver 100% esse momento, sabe? Eu acho que isso que tu vivenciou lá no início, eu tô vivenciando um pouco agora, assim, porque quando a Maia nasceu, ela teve essa situação dela ficar internada, e quando eu tava terminando o meu puerpério ali, uns dias antes dela completar 2 meses, ela teve febre, uma febre muito estranha, assim, ela não tinha nenhum outro sintoma, simplesmente ela teve uma febre alta, assim. E a gente sabe que é super perigoso, né? Uma febre em recém-nascido, e a gente teve que investigar o que era, e era uma infecção urinária. E a gente teve que fazer uma série de exames para identificar o porquê que ela tinha tido uma infecção urinária, né? Poderia ter sido uma má formação, enfim. E a gente passou, tipo, praticamente 1 mês nessa função, assim, de fazer exame de urina, e às vezes tinha que coletar por sonda, aí fazer uns outros exames para investigação. Então eu foquei muito nela, assim, eu não conseguia mesmo pensar em outra coisa a não ser em me doar para ela e aquela preocupação dela estar 100% bem em questão de saúde. Então eu não tive muito tempo, eu acho, assim, muita margem para pensar em mim, sabe? Eu queria ver ela bem. Então essas duas situações me traumatizaram, e aí acho que depois que passou isso, eu fiquei justamente assim, qualquer choro que ela dava, porque ela nunca foi uma criança chorona, eu já ficava imaginando, meu Deus, o que será que ela tem, sabe? Então eu não tinha muito espaço, eu não me deixava também pensar em outras coisas. E agora que eu estou pensando justamente nisso, assim, meu Deus, ela está crescendo, ela vai crescer, cada vez ela vai ser menos dependente de mim, então eu preciso voltar a pensar em mim, né? O que eu vou fazer da minha vida, me reconhecer, o que eu gosto, né? Então eu tive essa vivência um pouco mais tardia do que a tua, mas ela apareceu. E acho que tem isso, né, de a gente focar muito na criança, no pós-parto. A gente coloca toda a nossa energia, os nossos pensamentos, a nossa força para fazer aquele ser humano sobreviver, né? Porque ele tá ali dependendo de nós, 100%, né? Para amamentação, para o soninho, de você acordar de noite e ver se tá respirando, né? Então a gente se coloca 100% ali para aquele outro ser humaninho e a gente esquece de nós. A gente nos deixa, né, de lado, assim, como mulher, né, como ser humano, como profissional, como esposa, como tudo. A gente foca na criança, né? E aí a gente fica, tipo, depois a gente começa a se perguntar, né, que talvez é o momento que tu tá passando agora. Poxa, quem sou eu? Quem sou eu agora?
Quem sou eu agora, depois que eu tenho a minha filha? O que que eu gosto de comer? O que que eu gosto de fazer? Aonde que eu gosto de ir? E às vezes a gente muda muito do que a gente gostava antes, do que a gente vai ser agora, do que a gente gosta agora. E às vezes é estranho para nós aceitar que a gente mudou. Tu sente isso ou não? Eu sinto, acho que eu sinto, assim. Principalmente essa questão, às vezes, de ser um pouco mais caseira. Eu sempre fui, mas agora eu acho que eu tô mais ainda. Mas é meio estranho, assim. Às vezes eu me julgo por isso, sabe? Isso é um exemplo, né? Mas acho que tem... A gente muda tantas coisas que... A gente muda muitas coisas. Eu tive muito esse sentimento de perda de identidade mesmo. Assim... De quem eu sou agora? O que que eu gosto? Será que eu ainda quero ser isso? Será que eu ainda quero trabalhar com isso? Será que eu não quero mais? Será que eu quero fazer isso ou aquilo? Será que eu não quero mais? E ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. E aí tu fica assim, nossa, eu tô muito louca, né? Porque como que uma hora eu quero e daí depois eu não quero mais. Mas eu tive muito esse sentimento. E eu acho que, assim, demorou muito para acomodar isso em mim. Demorou muito. E o Matheus teve refluxo. Então, assim, ele ficava ali amamentando 20 minutos, 40... No início eu ficava 40 minutos amamentando. Depois eu comecei a tentar organizar e diminuir um pouquinho o tempo de mamada. Mas depois que ele mamava, eu tinha que ficar 1 hora com ele em pezinho. Ele vomitava muito? Porque aí ele vomitava, eu tinha que dar a medicação, ele tomou medicação até os 6 meses. Então era assim, ó, às vezes eu amamentava ele e o Júlio falava, tá, agora deixa comigo e vai deitar, vai tentar descansar. Então a gente ficava, né, tentando... Revezar. E aí, sim, foram inúmeras madrugadas acordada. Assim, amamentando, nanando, cuidando, né? E acho que os períodos que eles ficam doentes, assim, é um período que a gente fica uma crise interna. Que o Matheus também, eu não lembro quantos meses ele tinha agora. Eu falo assim, que agora que passou um pouco mais, né? Ele tá com 1,4, às vezes eu tenho a sensação que eu não consigo me lembrar exatamente do que eu vivi naquele período. Dizem que é por isso que as pessoas têm outros filhos, né? Porque elas esquecem. Mas eu acho que essa também é uma coisa muito normal de acontecer, que às vezes a gente se culpa, que a gente esquecer até datas, né? De coisas importantes, assim. Até ontem a gente foi na pediatra e encontrou uma amiga e a Maia tá começando a dar os primeiros passinhos. Daí ela comentou, nossa, eu não lembro. E a primeira filha dela tem 2 aninhos, tipo, é uma coisa muito recente, ela não lembra. E é bem normal, acho que a gente não lembrar. Até uma coisa bacana que eu fiz em relação a isso, que quando eu descobri que eu tava grávida e a gente foi contar para os meus enteados, né, o Eduardo comentou, nossa, eu não lembro quando eu contei pra Valentina que o Bernardo ia nascer, né, enfim, que ele existia já, né, na barriga da mãe, e aí a gente foi contar pra eles da Maia, né, e aí eu decidi escrever, porque eu sei que é uma coisa que a gente vai esquecer, não só isso, então eu fiz um caderninho lá e eu escrevo tudo que acontece com ela, assim, os fatos mais importantes eu escrevo pra ter lá uma referência quando eu quiser lembrar e depois mostrar pra ela, né. Eu fiz um caderninho também parecido assim, mas eu confesso que eu fui escrevendo até um período, e aí agora, por último, eu não anotei mais nada. Mas eu tava te falando da bronquiolite, guria, e eu lembro que quando o Matheus pegou bronquiolite, foi muito silenciosa, sabe, a bronquiolite dele. E aí, tipo, porque o refluxo, ele dá uma tossezinha. Então, ele tava com uma tossezinha, assim, muito, e eu pensava que era do refluxo. Então, eu meio que demorei pra levar ele no hospital e entender que era bronquiolite. Graças a Deus, ele não precisou internar nada, assim. Mas, assim, tu vê o teu filho ali doente, com aquela preocupação que pode agravar, isso, assim... Te tira do teu centro. E fora que aí, quando eles estão doentinhos, eles quase não dormem. Então, tu fica com uma privação de sono muito grande. Então, assim, eu lembro que teve um dia que ele tava desesperado, chorando muito, e eu tava muito descontrolada, assim, sabe? Eu tava, tipo, muito nervosa. E aí, eu lembro que assim, na época eu até comentei isso, né? Que foi, assim, eu parar e aceitar aquilo.
aceitar aquela situação que eu tava vivendo, pra eu conseguir me acalmar e acalmar ele. E aí, assim, no puerpério tem muito essa questão da simbiose mamãe-bebê, né? Não sei se tu chegou a ler sobre isso. Não li muito a respeito disso. Mas assim, até dentro da psicanálise tem, assim, um pouco essa vertente deles falar o quanto que até os 2 anos a mãe e o bebê, eles são como se eles fossem um, né? Então o que um sente, o outro sente. Então, toda vez que o bebê não tá bem, ou que ele tá chorando e tal, esse livro, ele fala que você tem que olhar pra mãe. Como que a mãe tá. Como que a mãe tá, porque muitas vezes a mãe não tá bem. E daí quando o bebê nasce, geralmente todo mundo se volta para o bebê, né? Todo mundo olha o bebê, cuida do bebê, dá atenção pro bebê, e às vezes a mãe fica de lado. No sentido de, a mãe tá ali, tá amamentando, tá fazendo e tal, mas quem cuida da mãe? Quem olha pra mãe? Quem dá o suporte pra mãe? Então a mãe sem um suporte emocional, sem um suporte físico, né? Ela pode começar a adoecer. E aí o filho sente tudo que a mãe tá sentindo. Então, até quando eu lembro quando eu comecei a ler esse livro, eu ainda tava grávida, eu até, tipo, um dia eu postei ele, que eu tava lendo, e até umas pessoas me responderam, eu não gostei, Paola, desse livro, porque ele culpa muito as mães. Porque se o bebê não tá bem, a culpa é da mãe. Mas eu entendi diferente, sabe, esse olhar. Eu entendi que não é para culpar a mãe, é para cuidar da mãe. Que no puerpério a mãe precisa de muito cuidado, e nos primeiros meses, não só, eu acho que ali no puerpério propriamente dito, que é no pós-parto, né? Mas principalmente, mas a mãe precisa desse cuidado, desse olhar, dessa atenção, né? Porque se ela não estiver bem, como que ela vai cuidar? E aí que eu acho que entra a importância de você se autoconhecer, né? Porque às vezes o que me faz ficar bem não é a mesma coisa que te faz ficar bem, né? Então, uma das coisas que eu fiz também antes de ganhar a Maia foi uma listinha, até peguei essa dica de uma xará minha, da Renata, também da JCI, que ela fez uma listinha, tipo, das coisas que ela gostava e que fazia ela se sentir bem. E anotou no celular, para quando ela estivesse passando por um momento, assim, de crise no puerpério, ela ir lá e reler a listinha e hoje eu vou fazer isto aqui, né? Então, isso me ajudou bastante também. Desde coisa simples, sentar para tomar um café, tomar um banho demorado, passar uma maquiagem, né? Só que aí também a gente tem que ter um cuidado, porque acho que todo mundo comete esse erro de ir pro Instagram, né? E aí no Instagram tu vê só a perfeição da maternidade, né? Então, do bebê que faz sonecas longas, enfim, né? E isso me ajudou bastante, assim, eu me autoconhecer nesse ponto para não ficar me comparando com outras mães e saber que a perfeição talvez delas e o bem delas não seria o mesmo bem para mim. E atividade física, por exemplo, né, que a gente comentou até agora há pouco, foi uma coisa que eu sempre amei fazer, mas eu não consegui encaixar na minha rotina, eu sei que me faria bem. Mas depois que eu fui mãe, eu descobri que talvez eu estar presente um pouco mais e amamentar me faria mais bem do que eu sair para ir para academia. Então, o tempo que eu tinha livre, talvez eu aproveitava para fazer outra coisa. Então, a gente se autoconhecer para ficar bem por eles, eu acho que é muito importante, sabe? Mas, sem dúvidas, eu acredito que a gente repassa o que a gente está sentindo. Então, a gente estando tranquilo, a gente vai transmitir tranquilidade. Não que seja uma tarefa muito fácil, né? Porque bate o desespero, principalmente pela privação de sono, assim. Eu acho que é a coisa que mais pega para todo mundo, porque talvez tu passar um pouquinho de fome, ok. Agora você não dormir é difícil. E começa a dar um medo, né? Quando a gente não dorme, porque a gente começa a perder as coisas básicas, assim, de raciocínio, de atenção, né? Então, para você fazer uma coisa sem noção, assim, tipo, sei lá, esquecer o fogo ligado, por exemplo. É muito fácil. É muito fácil quando você tá com uma privação de sono muito, muito grande. Então, assim, eu falo que a melhor coisa, assim, que uma rede de apoio pode fazer é tentar, tipo, poxa, né, pra mãe, vai dormir que eu seguro aqui pra você, dorme um pouco. Né, porque a privação de sono, ela começa a te confundir, né?
começa a te enlouquecer, assim, a você, tipo, achar que coisas que se você tivesse dormido estariam ok, viram um monstro. Porque você não dormiu. Não dormiu, é. E aí até isso, assim, se a gente for pensar, acaba até impactando até nos nossos relacionamentos, né? Porque às vezes você tá ali com o teu marido ou tá com a tua rede de apoio. Desconta. E aí você acaba, às vezes, descontando. E até o casal começar a entender o que tá acontecendo ali no novo formato da família, né? Às vezes, tipo, tudo isso respinga porque você ainda... Tu tá vivendo uma nova fase. É uma nova vida. É uma vida diferente da vida que tu tinha antes, né? Antes era uma versão tua e agora é outra. E tu só vai descobrir essa nova versão quando ela acontece, não tem como antes. E essa questão de ajudar, assim, a mãe para ela se cuidar, é muito engraçado, porque também acho que é uma coisa que a gente começa a ter percepção mais afinada quando a gente se torna mãe, né? Porque alguém chega, e é bem isso, assim, dá atenção pro bebê, mas às vezes chega na tua casa, quer ajudar lavando uma louça, lavando uma roupa, e o que tu quer é só que segure o bebê para você poder fazer alguma outra coisa, que não seja ficar com ele ali no colo, né? Então, acho que tu só tem noção disso depois que tu se torna mãe e passa pelo puerpério, assim, que... E eu lembro que no puerpério, nos primeiros dias ali, enfim, no primeiro mês, eu não queria sair de casa. Eu não queria sair, não queria sair. E aí, assim, eu não queria sair porque tava sempre vazando leite, né? Como você falou, tu tá ali, tu sai de casa já com medo que vai acontecer. Marcar a roupa. E outra também, porque assim, eu engordei muito, eu engordei 23 quilos na minha gestação. E eu não me reconhecia. As minhas roupas não me serviam, eu não tinha mais o que vestir. E aí eu não me sentia bem de ter que sair. Eu não sabia, assim... Era assim, ó, meu Deus, quem sou eu? Que roupa é essa? O que eu tô vestindo? O que eu tô fazendo? E aí eu lembro que quando deu 35 dias do pós-parto, que aí, como foi parto normal, a médica liberou para voltar para academia com mais calma, assim. Né? E aí, eu lembro que assim, ó, às vezes quando o Matheus começava a chorar, por exemplo, eu e o Júlio tava em casa e eu tinha que sair, que era o horário que eu ia para academia, e o Matheus começava a chorar, eu não queria mais ir. E aí o Júlio falou assim, não, Paula, vamos fazer um combinado. Se for o teu horário de ir pra academia, eu vou dar um jeito de cuidar o Matheus, eu vou aprender a acalmar o Matheus. E se for o meu horário de sair fazer alguma coisa, você vai cuidar o Matheus e você vai dar um jeito. E aí a gente começou a fazer isso. Às vezes, assim, ó, era 1 hora nanando ele, e ele não parava de chorar. Mas a gente começou a fazer isso e eu acho que foi aí que eu comecei a voltar pra mim. Porque, assim, logo que ele nasceu, pra mim, foi tipo um tratamento de choque. E aí, com 35 dias, quando eu ia pra academia, tirava aquela 1 hora pra fazer um pouco de exercício, né? Como dava, porque, obviamente, você não volta, né? Sim. Tipo, tu tem todo um processo, né? É totalmente diferente. Mas, assim, aquilo me ajudou, assim, psicologicamente falando, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Mas, assim, me ajudou a eu ir me centrando e, tipo, entendendo que, nossa, existia uma Paola ali. Existia uma mulher de novo. Existia alguém além do filho, né? Eu acho que esse processo, assim, na minha experiência, porque como você falou, cada mulher tem a sua experiência e vai ser bom para ela de um jeito ou de outro. Para umas é voltar a fazer exercício, para outras não é, e tá tudo bem, né? Eu acho que é cada uma respeitar o seu processo, sem se culpar, sem se comparar. Mas, assim, eu lembro que para mim foi aonde eu comecei a... meu Deus, existe vida! E parecia que eu tava vivendo fora do mundo, assim, no pós-parto. Parecia que o mundo tava girando e acontecendo e eu tava parada. Tipo, meu Deus, todo mundo tá vivendo
E eu tô aqui, eu senti muito isso. Né? Tipo, nossa, o mundo tá acontecendo e eu tô aqui, parou. Eu tô parada no tempo. Eu tinha muito essa sensação. Eu tinha muito essa sensação também. Dizia, pronto, eu não vou fazer mais nada da minha vida agora. Minha vida é essa e é isso. Vou ter que aceitar. Mas comecei a voltar a fazer atividade física agora. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Né? E aí o que me ajudou a eu voltar a pensar em mim, assim, e conseguir pensar outras coisas além da maternidade, foi estabelecer uma rotina, assim, com a Maia, principalmente a hora de dormir à noite. Então, ela dorme ali entre 7 e 8 horas. Então, depois que ela dorme, que eu tenho um tempo, assim, pra mim, sabe? Pra mim, pra minha família, enfim, isso me ajudou bastante também a pensar em outras coisas, a sair daquele mundo e entrar em outro, né? Não ficar só orbitando nas questões da maternidade. Mas é difícil, eu sentia muito no início que parecia que aquilo nunca ia acabar. Nunca. Eu falo assim, eu até lembro que um dia eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, né, que ela também estava com um filho pequeno, que acho que ele tem 45 dias de diferença do Mateu, e ela já era o segundo filho, então ela também já tinha outra visão de tudo, né, eu estava vivendo tudo pela primeira vez, e daí eu falei, meu Deus, amiga, a minha vida nunca mais vai ser a mesma, eu falei para ela, nunca mais. E desde coisas simples, assim, que eu não estava conseguindo fazer naquele momento e eu achava que nunca mais ia fazer, né? Porque tudo parece que toma uma proporção muito grande, né, nesse período. E ela falou, Paola, talvez esse seja um processo de luto da tua vida anterior. É uma espécie de luto que tu vive de um momento da tua vida que não vai mais ser igual. Só que esse não ser igual não quer dizer que vai ser pior, né? E às vezes a gente, tipo, no momento que tá vivendo aquele turbilhão, a gente não consegue... A gente não consegue discernir, né, essas coisas. Eu lembro que também numa sessão de terapia, eu falava isso com a minha terapeuta, que, meu Deus, assim, eu tô realizando o maior sonho da minha vida, se concretizou, né? Como que tem coisas que não são boas no meio de tudo isso. E daí ela me disse, isso não significa porque você está realizando um sonho e que ele vai ser perfeito. Vão existir essas questões, tipo, é extremamente normal. E aí que foi, acho que o ponto que você comentou antes, que eu comecei a aceitar, sabe, isso. E aí eu comecei a levar com mais leveza, assim, a curtir mais. Antes eu era muito tensa, muito, principalmente pelos episódios ali da Maia, dela ter sido internada, depois ter infecção urinária, então eu vivia na tensão, sabe, sempre assim, em alerta, porque parecia que alguma coisa ia acontecer. Aí quando eu comecei a aceitar que sempre vão existir questões, eu comecei a dar uma relaxada e curtir, assim, cada momento. Hoje eu já sou bem nostálgica, assim, porque eu sei que vai passar. Então eu falo pra ela todos os dias, meu Deus, eu já tenho saudades de você beber, né? Mas é um processo e cada uma tem seu tempo e é isso. Eu olho as fotos do Mateu quando ele era bebezinho, né? E isso que, assim, ele tá com 1,4, né? Ainda é um bebê. Mas, assim... Eu olho as fotos dele bebezinho e eu fico, meu Deus, filho, parece que eu não vi passar isso. Tipo, é muito louco, porque todo mundo fala assim, passa muito rápido, né? E a gente, no momento que a gente tá vivendo aquele turbilhão, a gente não tem noção de como passa rápido. E até tem uma frase que muitas mães usam, né? Que elas falam assim, muito vale... Como é que é muito vale? Muito custo que muito vale, não? Não, eu sei qual que é essa frase, mas agora eu não tô lembrando. Mas, enfim, que é o quê? A gente sabe que o pós-parto, o puerpério, é um processo que ele traz inúmeros desafios, que ele é muito complexo, que ele traz sentimentos aí que são... contrários, né? Ao mesmo tempo que você tá feliz, você tá triste, né? Ele traz esses sentimentos ambíguos dentro de você, uma tristeza profunda e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, né? Mas que isso passa, né? Passa. Que isso em algum momento vai passar e as coisas vão começar a se organizar. Só que o quanto é importante a gente poder ter esse espaço de falar isso.
porque senão a gente sente uma culpa de, eu não posso falar que eu fiquei triste, eu não posso falar que eu chorei, eu não posso falar que eu tinha saudade da minha vida anterior, porque como que eu vou falar isso? Que isso é errado, né? E eu acho que quando a gente esconde as coisas que a gente realmente sentiu ou está sentindo, ou os processos que a gente vive, isso pode gerar um trauma, isso pode gerar uma depressão pós-parto. Você não poder colocar os teus sentimentos de verdade ou os teus sentimentos serem invalidados. Tipo, isso é frescura, isso é bobagem, tá chorando por quê? Deveria estar feliz aí com o filho no colo. Quantas mulheres não conseguem ter um filho e você tá aí chorando? Então, assim, eu acho que você validar de fato tudo que você está sentindo e entender que existe por trás dos teus sentimentos uma questão biológica e hormonal, né? Que não é só mais forte, não é só porque você quis chorar, né? Porque você quis ficar triste, porque você escolheu isso, né? Exato. A gente tem que ser um pouco empática, né, com a gente mesmo, assim. Eu nunca fui muito comigo, então por isso que eu dou graças a Deus por eu já ter me trabalhado muito antes de passar pelo puerpério, senão acho que teria sido muito pior. Então eu consegui, graças a Deus, justamente me acolher e conseguir colocar pra fora, sabe? Me permitir chorar, me permitir sentir isso, né? E estar atenta, claro, se fosse um sentimento que perdurasse, né? Pra buscar ajuda, né? E essa é uma questão, assim, aceitar ajuda também. Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar ajuda e eu sabia que nesse momento eu precisaria de ajuda, né? E graças a Deus eu tive ajuda. E, então... eu acho que é isso, a gente tem que se permitir falar, mesmo as coisas que não são tão legais, mas elas são reais. Né? É a maternidade real, é o que ninguém conta. Exatamente, é o que ninguém conta. Isso ninguém conta. Rê, tem alguma mensagem que tu quer deixar para as mulheres aí que estão pensando em engravidar, ou para as que já estão grávidas, ou para as mamães aí que estão mamães recém-feitas aí, de uma mensagem que tu queira deixar para elas, assim, sobre esse período, sobre o que você acredita que pode ajudar? Esse momento passa. Assistam o podcast da Paola, que ninguém conta, porque ela vai contar as verdades. E tem um livro que eu li que me ajudou bastante, que foi As Primeiras 4 Estações. Eu não lembro o nome da autora, mas ele me ajudou muito no puerpério. Então, para quem tá grávida, ou tá pensando em engravidar, ou tá no início do puerpério, eu acho que vale a pena a leitura, porque ele faz bem isso, ele acolhe, sabe? Ele fala as verdades e acolhendo a mãe. Então, a gente se identifica bastante com... eu me identifiquei, pelo menos, muito com a história, né, da autora, que conta também a história do puerpério dela. E não se desesperem, eu acho que vale muito o que a gente já conversou aqui. A pessoa se conhecer antes, saber o que vai fazer, ela fica bem, né? Vale fazer uma listinha, um check ali, por mais que isso mude, né, depois, as coisas que agradam ou desagradam, mas acho que vale fazer uma lista do que te faz bem. Coisa simples, assim, tomar um banho demorado, tomar um café, ver o pôr do sol, uma música que você goste, para naquele momento de desespero você ir lá e escolher uma delas para fazer e te fazer se sentir melhor, né? E esse momento passa. Rê, queria te agradecer. Obrigada a você pelo convite. Por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência, né? Eu sei que não são todas as mulheres que conseguem expor, assim, os sentimentos, o que elas passaram, né, durante o puerpério, porque como a gente falou antes, essa dualidade. Então, às vezes, a gente não quer expor isso para as outras pessoas. Eu não quero falar que eu senti isso, eu prefiro deixar aqui comigo guardadinho, né? É mais seguro. É mais seguro, eu não quero expor. E eu acho que é isso, assim, a ideia do nosso bate-papo é a gente expor as nossas vulnerabilidades para que outras mães também se conectem e entendam que o que elas estão passando ou o que elas vão passar, outras mulheres também passaram, que cada uma passa de um jeitinho, muitas coisas são parecidas, outras nem tanto, mas assim, acho que a gente se acolher, se amar, se respeitar
e ter um Com pouco certeza. de paciência com a gente, porque passa. Passa, Esse período passa e vem outros. Eles não acabam. Mas assim, acho que essa primeira fase de adaptação, que ela é a mais turbulenta, que é uma adaptação com nós mesmos e com o novo serzinho que tá ali. Mas dizer que a maternidade é incrível. É maravilhosa. Eu acho que esse período é necessário pra gente se sentir mais seguras como mães, assim, também. Parece que depois que passa, tu ganha com essa força, assim, meu Deus, agora eu sou capaz, sabe? De cuidar, de dar conta, e que vão vir as outras fases, mas eu vou passar por elas também. Exatamente. É como se fosse aquela travessia necessária, o caminho que precisa ser percorrido para que você vá ganhando força, ganhando corpo, ganhando consciência, né? Para depois seguir o caminho da maternidade. Rê, então, muito obrigada por ter estado aqui hoje nesse espaço com a gente, né? Nos doado um pouquinho do teu tempo para esse bate-papo. Imagina. Se vocês gostaram desse episódio, comentem, compartilhem com mais pessoas e nós nos vemos aí nos próximos episódios. Um beijo, maravilhosas!